Se o senhor quiser se apresentar aí para o pessoal, já tem um pessoal legal assistindo, tá? Legal. Fique à vontade, tá bom? Se o senhor quiser fazer uma apresentação, tocar alguma coisa aí antes, Ah, tá? legal. A live é sua. Ah, legal. Bom, né, deixa eu pegar aqui o cabo aqui. Meu nome é Celso Gomes, eu sou músico, né, professor. Tenho uma experiência aí tanto no ensino musical, na educação básica, em conservatórios, escolas de música, mas também tenho essa atuação já há algum tempo, já há alguns anos, na área do ensino superior, né? Então, eu trabalho como coordenador, né, de um curso de graduação em música na modalidade à distância. E aí a gente tem, dentro desse curso, a gente tem duas possibilidades, tanto a licenciatura, que é para a formação de professores, para dar aulas, tanto na educação básica como em conservatórios, tudo mais, e temos o bacharelado, que é para a formação de músicos, né, para atuação nas mais diversas áreas, né, desde a área da performance, né, em igrejas, em estúdios, né, em shows, em gravações, né, no aspecto também de gravação de trilhas, né, e hoje a gente tem uma vastidão de possibilidades de atuação do músico no meio online, né, a gente tem aí que são essas possibilidades. O bacharelado também ele capacita os egressos, né, as pessoas que se formam ali para atuar também como professores do próprio instrumento também, né? Hoje em dia tem essa possibilidade. Então, a ideia é essa. Eu tenho também alguns discos gravados aí, tá no Spotify, tá nas mídias, né, de streaming aí, e tem um canal no YouTube também para quem quiser assistir lá, né? Até tem, a gente está começando com algumas dicas também, tem algumas músicas que a gente vai trabalhando, e agora a gente está começando com umas dicas, inclusive já tem a primeira dica lá sobre esses aspectos musicais que a gente trabalha, né? Acho que é interessante. É isso. Professor, uma pergunta que eu tenho, principalmente já entrando no tema EAD, o senhor está migrando para o EAD também? Para o sistema online, né? Está sentindo, o senhor está, por mais que o senhor dê aula no Unis, EAD, nesse período você está sentindo se migrando para esse sistema? Sim, sim, a gente tem visto, assim, o Unis ele já trabalha nessa modalidade no curso de música desde o início. A gente, né, já iniciou em 2012 a primeira turma e desde então até as turmas atuais a gente só teve cursos na modalidade à distância. Então a gente já trabalha, inclusive o meu mestrado, o meu doutorado é pautado no ensino da música, sempre com a perspectiva da utilização das tecnologias para aproximar. Engraçado a gente Muito falar, bom. né? Educação à distância, e na verdade Uhum. todo o esforço que a gente tem, teórico, prático, de pesquisa, que a gente desenvolve dentro dessa modalidade, é para desenvolver uma educação proximal e não à distância. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar essa proximidade por meio das tecnologias, né? Então, a educação à distância em si, ela tem esse cerne de poder desenvolver esse processo de ensino, de aprendizagem, de forma proximal por meio de tecnologias. Então, apesar da distância, a gente tem esse intuito. E agora, com a pandemia, a gente tem visto que é o elemento mais importante para que a gente possa continuar, né, nós como músicos, continuar com os nossos trabalhos, principalmente no aspecto da educação, de ensinar, né? Muitos dos músicos hoje em dia trabalham não só tocando, né? Trabalham no aspecto também de ensinar, né? De dar aulas, né? São Sim. raros os músicos que só se concentram no aspecto de tocar, né? Da performance, né? No raro assim, em relação ao todo, né? Ao todo, assim. Então é importante a gente ter essa perspectiva. E temos também esses
profissionais que atuam, né, só tocando, existem profissionais assim, só que hoje em dia a gente está vendo que eles estão passando muita dificuldade, né? Porque parou tudo, né? É o Sim, primeiro, muito. primeiro campo de trabalho que parou realmente foi o campo musical, né? Porque não dá para fazer aglomeração. Então, o Shows, restaurante, né? por exemplo, continua, mas os músicos pararam, né? Os Pararam. bares continuam, o músico parou. Até nas igrejas a gente vê que eles pararam, né? E vai ser, a gente está com a perspectiva que vai ser o último a voltar, né? Por causa desse processo de aglomeração, talvez Sim, um dos verdade. últimos. Então, a gente está vendo que a tecnologia é uma maneira da gente poder desenvolver as nossas atividades aí, poder conseguir continuar com o nosso ganha-pão. Como eu não sou diretamente da área da performance, trabalho, né? Ganho meu dinheiro com performance tocando em bar e nessa área, eu não tinha pensado nesse aspecto, professor. Eu não tinha pensado Exato. nisso. Mas nessa introdução aí, eu acho que é muito interessante até pegar essa abordagem que o senhor deu essa ênfase e falar um pouco da diferença entre a licenciatura e o bacharel, porque o bacharel Ah, também é um curso EAD que nós utilizamos, né? E aí o pessoal deve isso. ficar perguntando, nossa, como que o cara faz uma faculdade de bacharel para aprender a profundidade dos instrumentos, não tem uma prática de banda assim mais contextualizada no local, né, com as pessoas, e como que funciona a faculdade de licenciatura, o que que é a licenciatura, para começar, né, e o que que é o bacharel. Certo. Então, a licenciatura, ela é um curso direcionado para a formação de professores, né? E principalmente aqui no Brasil já tem uma lei instituída desde 2011 que coloca a obrigatoriedade de se trabalhar o conteúdo musical dentro das escolas de educação básica. Isso é uma lei que foi instituída e que muitas das escolas, né, acabam não se atentando a esse processo. Né? Mas é uma lei e várias escolas ainda estão se adequando. E Uhum. aí a licenciatura ela vem, né, a nossa licenciatura, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, é parametrizada e é reconhecida pelo MEC, né? Então tem toda uma documentação que a gente tem que seguir, que se chama Diretrizes Nacionais de Cursos, Sim. tá? De música, e a gente segue para que seja formado, no caso da licenciatura, o profissional que possa atuar tanto na educação básica quanto no ensino em projetos, né, sociais, dentro de igrejas também a gente tem a possibilidade de pessoas que formadas podem atuar, né, dentro também de escolas específicas de música. Projetos Né, sociais também, né, professor? exatamente. Essa é o foco da licenciatura. Né, ela não Vale se. ressaltar, Uhum. desculpa te cortar, mas eu acho que vale ressaltar muito isso, pessoal que está aí, que não conhece o que que é licenciatura, e pensar na licenciatura EAD, né? Eu acho que vale ressaltar muito forte que ela é mais exigida do que a presencial, né, professora? Eu vi que o senhor estava falando É, na live, na semana do UNES lá, semana do das EAD, o senhor coisas. ressaltou Uhum. isso. É muito mais exigente do que o Exigente. presencial, né? A EAD ela demanda de uma autonomia maior do sujeito, né? Eu acho que o pessoal aí deve estar vivenciando a tentativa que as escolas de educação básica, né, para crianças estão tentando, estão se esforçando para trabalhar na modalidade à distância e é bem mais complexo porque demanda uma certa autonomia ou uma grande autonomia do aprendente. Ele precisa estar, né, atento às tarefas, aos horários, às atividades. O aluno, ele que se movimenta frente ao processo de ensino-aprendizagem. Então, isso demanda uma autonomia. E essa autonomia que a gente vem Sim. desenvolvendo é muito interessante, porque nos últimos dois ENADs, né, nos últimas duas provas que o MEC aplica nos cursos de todo o Brasil, né, de todas as áreas, nos últimos dois que Uhum. nós fizemos, nós ficamos com uma nota excelente. Nós ficamos com a nota 4, que vai de 1 a 5, a gente ficou com nota 4. Inclusive, no último, a gente ficou tendo o posto de melhor curso
de licenciatura na modalidade à distância do Brasil. Até na frente de algumas federais, a gente conseguiu, visto essa necessidade do aluno ser muito comprometido, né? Ela demanda, a EAD demanda muito isso, né? E aí é por isso que a gente fala, ó, educação à distância, tinha até uma propaganda antigamente, para você que não tem tempo, faça educação à distância. A gente fala, pô, não é Não. bem assim. A educação à distância, ela flexibiliza, né? Você mesmo sabe disso. Eu posso dizer com propriedade muito, porque eu sou aluno do UNES, da Faculdade de Distância. Estou no quinto período já do curso de música à distância. Eu posso dizer com total propriedade. Eu vou ser bem sincero, se eu estivesse na escola, no ensino regular, presencial ali, eu não estaria ralando tanto, não. Eu vou lhe Exato. falar, eu não estaria ralando tanto, não. Porque, É. Celso, eu notei isso quando começou a quarentena, eu tive que mudar as modalidades das minhas aulas para EAD. Então, até então eu era aluno, mas depois eu passei a ter uma visão de professor. E aí, Uhum. Paulo Freire, eu gosto de falar da licenciatura, porque a licenciatura do UNES em específico, ela foca muito no ensino, na forma de ensino. É uma das coisas que Sim. agrega demais, pelo menos para mim, nossa, agrega muito. Às vezes o pessoal fala a ênfase da aula de música na licenciatura, o estudo da música mesmo, não é tão aprofundado, não é o foco, né? Não é o foco você se aprofundar tanto quanto o bacharel. Mas o que me Uhum. ensina ali, ele fala, eu não sei se não sei se é correto, mas o aprender a aprender, a ideia de aprender a aprender. Exatamente. Aqui, aqui na licenciatura, no modo EAD, você tem que desenvolver por força ou por violência, né? O aprender a aprender, você ser o protagonista do teu aprendizado, você desenvolver a sua aprendizagem. E o professor, ele sai de papel daquele cara soberano de dentro da sala de aula, né? E aquela ideia de transmitir aquilo do meu conhecimento para você, mas não, você constrói um conhecimento junto comigo, e a gente troca, a gente começa a crescer igual por igual, né? Então muda Ex- essa ideia de aluno ser passivo e o professor ativo, mas os dois começam a construir um pensamento junto. Eu percebi isso nitidamente nas minhas aulas, e a melhora, os alunos assustaram, né? Que eu estava sempre presencialmente, sempre passando conteúdo para ele, ajudando e dando dica. Porque é assim, porque está trazendo tudo pronto para ele. Aí agora eles têm que buscar o próprio conhecimento, a sala de aula invertida, por exemplo. Eu dou o material para eles, eles estudam, eles têm que trazer o estudo para mim, e ali na hora da aula eu vou tirar dúvidas, vou orientar ele por algum caminho, né? Uhum. Exatamente. Aí que está a diferença do EAD, principalmente do formato EAD que a gente trabalha aqui no Unis, para o presencial. O presencial tem algumas vantagens, lógico, e deu certo, e dá certo até hoje, mas ele é muito calcado no aspecto do professor ser o centro das Isso. informações e o aluno é um sujeito passivo que fica ali, né, recebendo as informações e recebendo as orientações do professor. Pode acontecer, e muitas vezes acontece, do aluno não estar ali, né? A gente fala assim, o aluno não está tá de corpo presente, mas a, a mente dele, né? O que a gente fala de atenção Sim, transacional, às vezes está pensando em outra coisa ali dentro da sala de aula. Na EAD não tem exatamente. jeito de acontecer isso, porque o aluno ele Não. precisa ler, ele precisa assistir o vídeo para realizar a atividade. O que dá a presença e também a nota dele, as duas coisas, é a realização da atividade. No distância, no presencial, às vezes o aluno pode ficar somente realizando as atividades em alguns momentos e não participar da aula ou estar tá ali pensando em outra coisa, mexendo no celular hoje em dia. Aí você até E o falou a legal do EAD, diferença. professor, pode complementar. Aí você falou até da diferença da licenciatura para o bacharelado, né? Eu acabei não comentando. O bacharelado é interessante que às vezes as pessoas podem pensar, poxa vida, mas como é que você até me colocou aí, né? Como é que a pessoa pode aprender um instrumento musical à distância, sendo que não está próximo? E a gente vê que hoje em dia, no nosso modelo, a gente trabalha muito com a ideia da interação. O professor te acompanha semanalmente com aulas via Skype. A gente trabalha muito com a Skype, é uma ferramenta muito interessante para se trabalhar o aspecto musical, mas a gente trabalha muito com a possibilidade de gravação de performance.
Porque aí na hora que o Isso. aluno vai gravar, exige-se muito. A gente vê aí que são poucos os profissionais da música que trabalham no estúdio. E são os mais bem remunerados, a gente sabe disso, né? Hoje em dia, os mais bem remunerados dentro da área musical são os que trabalham dentro do estúdio, né? Você já deve conhecer, por exemplo, Cacau Santos, é um cara, Cacau Que Santos, né, que isso. é um fenômeno que trabalha muito estúdio. Vira e mexe, a gente vê lá vídeos dele tocando, né, e fazendo solo, porque ele é um excelente músico, e aí eles só pegam músicos bons. Dentro do estúdio, né, esse processo de gravação é um processo que lapida muito, que exige muito dos alunos. E a Nossa, gente trabalha demais. muito dentro desse processo. Né? O professor ele orienta o aluno, passa os materiais via Skype e o aluno ele tem que responder toda a aula, ao invés de tocar lá no Skype, na frente do Skype, quando a qualidade não é tão boa, a gente pede para ele gravar um vídeo. Ele grava, ele se grava com outros músicos, playback, ou com metrônomo, ou sozinho, depende do formato que ele vai fazer, e manda para o professor. Só que antes de mandar, com certeza ele olha e fala: opa, peraí, o professor pediu para eu trabalhar no caso de canto, uma respiração diafragmática. O professor de guitarra pediu para eu trabalhar o posicionamento da mão, ou aquela frase eu preciso encaixar melhor no tempo. E aí ele Uhum. consegue se observar e falou: opa, peraí, eu vou me avaliar aqui, eu vou gravar de novo. E aí ele consegue se policiar melhor nesse processo, e aí a gente observa que os Demais, ganhos tô contando. são mais interessantes até do que o presencial, né? Porque o presencial, às vezes, Professor, você já deve ter visto, né? O aluno a gente, vai tocar na frente do professor, às vezes fica nervoso, né? Perde um pouco aham, a concentração, né? a gente pode ver isso aí de uma maneira mais técnica nas formas de aprendizagem, né? Que ali 50%, 70%, eu acho, do nosso aprendizado vem da prática. Eles colocam, se eu não me engano, 80% da do nosso aprendizagem vem do debater, né? E 95% vem do ensinar. A gente trabalha metodologia ativa, literalmente, na forma EAD, né? Então, o aluno ele Exato, não tem como ele escapar de não aprender. Não exato. desmerecendo, não desmerecendo as outras formas de aprendizagem, que é ler, que é ouvir, né? Que Uhum, é claro. ter essa experiência. Não desmerecendo o presencial, porque o presencial tem um momento que ele é importante, né? Tem Sim, um dado sim. momento específico que ele vai ser importante, assim, tanto que tem aulas, tem encontros, né, presenciais, né, em certos Sim, períodos na faculdade, né? Porque tem momento sim. que vai ser preciso, a gente está junto, Isso. mas o maior tempo a gente vai trabalhar isso, a prática. Então, a prática, o cara tem que praticar, se ele não praticar, ele não vê o desenvolvimento Isso. dele. A gente trabalha o debate, né? Ele tem que Sim. debater, ele tem que questionar, por causa que o professor, por que na hora que eu fui gravar eu não consegui tocar no tempo certo, né? E aí ele Exato. questiona, ele debate, a gente conversa sobre isso e logo depois ele vai nos ensinar. Então, quando ele grava, quando ele apresenta a atividade gravando, então, uma videoconferência, uma videochamada, ele está nos ensinando. Então, a gente está usando as melhores formas, né? A forma de metodologia de aprendizagem ativa dele aprender mais, né, professor? Exatamente. Então, a ideia básica é essa, né? Da gente poder trabalhar esse processo dentro das tecnologias nesse sentido. A gente tem limitações com a tecnologia que a gente não teria com o ensino presencial. Por exemplo, às vezes tem alguns ruídos, tem comprometimento no aspecto musical, que às vezes na hora de transmitir a gente não consegue, né? Você pode ver que às vezes o som não fica perfeito na transmissão, né? Mas a gente tem essas outras possibilidades que a gente usa sempre em favor do ensino-aprendizagem, né? A gente usa muito essa metodologia que você citou aí de a sala de aula invertida. Por exemplo, várias vezes nos meus alunos de bacharelado, eu peço para eles explicarem, dar uma aula mesmo, né, para o vídeo de determinados assuntos, né? Tem um aluno agora que está trabalhando com aquele processo de abertura de vozes, com drops, né? Sim, No violão e na guitarra. E aí a ideia é sempre essa, dele poder explicar e demonstrar isso, porque quando a gente explica, né, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais
do que quem está passivamente só aprendendo, né? Eu acho interessante ressaltar que cada um tem uma experiência de vida, cada um tem um estilo de aprendizagem, cada um viveu experiências diversas e cada um vai ter seu filtro mental, né? Então, no momento que o aluno está explicando para a gente às vezes, como professor, aprende uma coisa que a gente nunca tinha observado. E aí você fala, Exato. nossa, que interessante, nunca tinha observado a forma que o aluno enxerga, às vezes sai até melhor da forma que a gente já sabia, né? A gente acaba aprendendo, aprende mais do que ensina, né? Exatamente. É essa concepção que a gente já estuda dentro das disciplinas, você mesmo tem essa ideia, você vivencia essa ideia, mas reflete sobre essa ideia nas aulas que a gente faz, né? De metodologia, né? De didática, de educação musical, de prática de formação que você vivencia, né? É bem interessante. A gente consegue trabalhar a teoria e a prática de forma afinada, porque tem alguns cursos que a gente observa, Uhum. eu também fiz alguns cursos, por exemplo, de pós-graduação, é, lato sensu, dito especialização, que, por um certo ponto, até me incomodou um pouco, né? Porque eles trabalhavam algumas concepções que eles não praticavam, né? Isso aconteceu ao ponto de eu depois ficar procurando. Eu acabei fazendo 4 especializações depois dessa Para primeira, porque tentar essa entender. primeira, para tentar entender isso, porque pô, a primeira não fazia isso. E aí eu sempre fui buscando isso, né? Então é uma coisa importante da gente poder sempre refletir, né? Essa aproximação de teoria e prática, né? O que a gente chama de praxis, Sim. praxis Praxis, educacional, né? isso, a praxis. As primeiras matérias que a gente aprende na licenciatura. Professor, eu acho só aproveitar aqui e fazer uma interação com o pessoal também. O pessoal já está comentando que fez aula com o senhor e gosta muito, chegou a fazer pós-graduação, né, com o senhor. Uhum. O JC está aqui falando que realmente, né, concorda com essa ideia aí de ter que gravar é um grande aprendizado, né? O pessoal está interagindo bastante. Vocês podem compartilhar essa live aí, pessoal, tá bom? Perguntar, se tiver alguma pergunta específica aqui, pode perguntar, que o professor Celso tira um tempo para poder responder a vocês. E, professor, eu acho muito interessante, falando em quesito curso Unis, que as apostilas que vocês fazem, elas trazem uma linha de raciocínio onde o aluno ele tem que gastar um tempo, gastar energia estudando ali, mas ela traz uma linha de raciocínio muito abrangente. Então, uma teoria que tem uma linha de raciocínio só, vocês trazem vários autores, vários pensadores, que é a indicação correta. Então, você vai estudar qualquer coisa na internet, não vê só uma fonte, vê outras ideias, né? Então, o aluno teria que pesquisar essas outras ideias, teria que vasculhar muito mais. O guia de estudo que nós temos, a apostila, ela vem muito pronta, vem muito detalhada, Sim, minuciosamente sim. os detalhes e trazendo inúmeras É, ideias, né? E é uma coisa que gera muito aprendizado. isso. Esse material que a gente desenvolve lá dentro dos cursos, né, que a gente chama são os apostilas, são os guias de estudo, a gente chama de guia de estudo, eles são desenvolvidos tanto pelo professor, então esse aí é um diferencial dos nossos cursos. O próprio professor que aplica, que conduz a disciplina, ele é o professor que fez o material, então ele planejou esse material, planejou as atividades e ele está lá fazendo aulas toda semana, ao vivo, com os alunos, grava algumas aulas, algumas são gravadas. As aulas ao vivo que o aluno não pode participar, ele pode assistir a gravação, e ele responde as perguntas. Então, é o mesmo sujeito, é o mesmo professor que faz tudo. Em outros cursos de graduação à distância, a gente tem uma disparidade. Geralmente é um professor contratado que só escreve, depois tem um outro professor que só faz as atividades, e depois tem um outro que nem é professor às vezes, é só tutor, que até não tem uma formação total, que conduz a disciplina. Então aí você não tem essa propriedade para poder trabalhar e desenvolver os assuntos. E daí a gente Mas, trabalha esses guias sempre com a utilização de vários autores, né? É quase que como a gente escreve uma tese, né? Quando a gente vai escrever uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, em cima desse processo. A gente vai desenvolvendo teorias
sempre balizados por grandes pensadores e concatenando e ajustando esse processo dialético, né? Isso força, eu acho muito interessante que força até os próprios professores a se autodesenvolverem. E é uma das coisas que é muito ensinada e hoje é pautado como nível de importância muito grande, é desenvolvermos múltiplas competências, né? Sim. Você não ser só aquele cara que redige o texto, mas você ser o cara que redige o texto, você vai organizar as ideias, vai transmitir aquela ideia, entendeu? Para todos. Então você vai ter multifunções, né? Vai desenvolver multitarefas ali. Então o professor acaba sendo obrigado a ter que se desenvolver nesse aspecto, né? Tanto que ó, a gente nota, quanto você, senhor, está acostumado aí essa metodologia de ensino, você foi para uma faculdade que não supria essa necessidade. Então, você foi buscando, né, isso, tanto que já estava condicionado. Agora eu vejo, por exemplo, no tempo que eu estou fazendo, se você eu percebo nitidamente, o aluno percebe o professor, nitidamente que está tentando se adaptar com aquele negócio de gravar. Nossa, tem uma câmera na minha frente, parece que eu estou falando com uma câmera, é muito estranho. Mas o professor vai desenvolvendo. Eu percebo o desenvolvimento de certos professores que começaram o curso com a gente, travados, né, uma dificuldade para poder passar o conteúdo, e hoje eles conversam na naturalidade com a câmera, né, como se fosse o aluno na frente deles, citando exemplos, imaginando o contexto. Isso daí força o nosso potencial de Exato. pensamento muito além, né? Exatamente. Exatamente é isso que você falou, é uma coisa assim que aconteceu no nosso curso, né? Você vivenciou isso, porque a gente não tem muitos profissionais capacitados para esse meio. O curso de música na modalidade à distância não é uma coisa muito frequente. Muitas pessoas acabam não acreditando muito nessas potencialidades porque não conhece esse funcionamento. E a gente trabalha Uhum. com esse processo de a gente contrata os professores e aí às vezes ele não tem experiência, mas a gente procura contratar o melhor profissional possível, mas que a gente tem um processo dentro do UNES, né, de capacitação permanente. Então, de formação de professores. Inclusive, o meu doutorado foi em cima dessa ação que a gente faz, de trabalhar a capacitação, o aprender a aprender dos professores que estão lá, né, dos Dos professores professores. da graduação. Muito, muito interessante ver essa performance aplicada e hoje nós como músicos e professores de música temos que nos adaptar a essa situação, essa condição que hoje é prioritária, né? Não tem como. Para quem não conseguiu se adequar, hoje está sofrendo, você pode ter certeza. São as escolas de músicas que estão quebradas, entendeu? O pessoal que não está achando trabalho. Tem gente que está fazendo, vendo os performance, agora raciocinando aqui, o pessoal da performance está fazendo live beneficente, entendeu? Então coloca lá o QR Code, o pessoal que quiser depositar alguma coisa. Então é o uso de tecnologias, e é um dos temas que o senhor propôs abordar aqui, o uso de tecnologias, né, nesse meio. Então hoje nós não temos somente o Skype como ferramenta, temos também o Zoom, e aí, Teams, Exato. que está sendo usado dentro das escolas. E agora, professor, eu só queria aproveitar que depois você pode falar um pouco mais sobre o uso das tecnologias e ferramentas que estamos utilizando hoje, mas abrir um tema aqui, entre aspas, meio polêmico, em pensar o quê? As escolas públicas e privadas, que é tema da nossa licenciatura, Aham. escolas públicas e privadas, que não se condicionaram a um novo sistema de aprendizagem, não é de tecnologia, mas de Exato. aprendizagem, metodologia ativa, e eles ficaram presos no tradicionalismo. Essas escolas hoje, o sistema de ensino hoje está sendo literalmente bombardeado e prejudicado. Como que o senhor enxerga esse período de pandemia e o pessoal tentando inserir, né, aulas EAD para os alunos? Como que os alunos será que estão reagindo sobre isso? Como que os professores estão reagindo sobre isso? E qual que é a visão do senhor nessa perspectiva? Então, você falou uma coisa fundamental aí, né? É que se você condiciona os alunos a trabalhar somente no aspecto, mesmo presencial, no aspecto conteudista, a gente chama, né? Aquela educação que o Paulo Freire chama de bancária, em que o aluno ele
estacionário, ele é visto como um sujeito que apenas absorve, né, é visto como uma jarra vazia, precisa ser preenchido com os conhecimentos do professor. E o professor só tem essa visão, e a escola também só tem essa visão de que precisa se ter o professor e o aluno ele precisa ser passivo. Com o processo das tecnologias, isso não funciona. A aula, dessa forma, fica muito maçante, fica muito desinteressante, fica muito chata, né, a ponto dos alunos não conseguirem acompanhar esse processo. Porque aí não tem o professor ali falando, presta atenção, não vai conversar, tem que tomar cuidado, você tem que fazer isso, tem alguma dúvida, dá uma olhadinha no que ele está fazendo. O professor, à distância, ele não consegue fazer isso. Então, precisa-se ter essa adequação. As escolas que trabalham, e já estavam trabalhando, como você falou, aí, as metodologias ativas, que é isso que a gente desenvolve dentro da educação à distância, nada mais, nada menos que é o que eles chamam hoje de metodologias ativas. Né? É o aluno como protagonista do seu aprendizado. O professor, ele é ali um importante sujeito para conduzir e parametrizar esse processo, mas ele não é a fonte, né, absoluta de conhecimentos. O aluno ele precisa se movimentar. Então, as escolas que trabalham já esse processo, né, a gente tem aqui o exemplo, por exemplo, de algumas escolas que a gente observa que já estavam trabalhando dentro dessa perspectiva, elas se adaptam melhor, porque o aluno ele já consegue fazer isso dessa forma, né? Ele já se adapta a isso. Agora, as escolas que criaram uma cultura de educação bancária, né, como a gente falou, elas sentem dificuldade, porque os alunos não vão compreender, os professores também estão sentindo dificuldade, e aí, muitas vezes, as pessoas chegam a esse ponto de falar, poxa, mas tecnologia, educação à distância não funciona. E realmente, nessa perspectiva, não vai funcionar mesmo, né? Então, até uma dica que eu gostaria de dar para todo mundo aí que trabalha com o ensino de música presencial e quer trabalhar com o aspecto online agora, né? Muita gente, vários alunos meus perderam muitos alunos porque eles não querem ir na aula e aí eles pararam de ir porque vai parar de pagar. E não se adaptaram com a educação à distância, porque eles estão fazendo as lives como se fosse aula presencial, né? Só que não dá para tocar junto. Então você tem que ter um material, né, para você passar para o aluno, você tem que orientar o aluno a como realizar, e aí depende também da intimidade que o aluno tem, o nível de intimidade que ele tem com as tecnologias. Tem aluno que tem só o celular, não vai ter o computador. Então você tem que trabalhar, às vezes, com o WhatsApp, né? Então, Encontrei muito essa dificuldade. Eu encontrei muito essa dificuldade no início, porque os meus alunos, a grande maioria deles, não tem um celular com uma câmera legal. Às vezes o celular está tendo que utilizar dados móveis e o lugar onde que ele mora, a rede é ruim. Então, eu deparei muito com alunos que têm essa dificuldade, essa inclusão digital aí, que acabou saindo prejudicado, né? Os alunos saíram muito prejudicados nesse quesito. Falando sobre as escolas, professor, eu acho muito interessante ressaltar que não é falta de recurso, porque eu trabalho hoje com a minha licenciatura, né, agradeço muito a oportunidade que vocês me deram, né, de poder trabalhar, de me inserir nos projetos. Algumas das escolas que eu trabalho hoje têm sim computador, têm legal. internet, mas os professores não são capacitados ou não se atentaram a este olhar de levar os alunos à pesquisa, ao desenvolver o conhecimento dele. Hoje nosso tema é aritmética, sei lá, que é outro tema. Vão lá pesquisar, pesquisem algum material sobre isso, façam um resumo desse material e me tragam para que a gente venha debater dentro da sala de aula um olhar diferente da aprendizagem, né? Então não é questão de falta de recurso dentro das escolas, mas agora, em relação ao pessoal, a gente pode pensar dessa forma. Os professores de música particular, que sofreram essa dificuldade, como eu sofri, né? Tive essa dificuldade, então hoje eu tive que migrar, mudei até o público. Eu tive que mudar até meu público-alvo, por causa que o público-alvo que a gente tem que mudar é o público que tem o recurso tecnológico. E agora, se eu já paro para pensar, o aluno da escola pública que também não tem um computador, não tem uma televisão, não tem, não sabe nem o que é o YouTube, Exato. né? É exatamente isso. A gente precisa ter sempre em mente e focando que existe o perfil, né? O perfil do aluno também precisa ser contemplado nesse processo. A gente precisa
contemplar o perfil dos nossos alunos, né? Não é qualquer aluno que vai se adaptar a esse tipo de metodologia, né? Só que assim, não é que ele vai se adaptar de forma imediata, mas se a gente conseguir aos poucos, e isso demora tempo também, aos poucos Hum, ir desenvolvendo essa consciência nas pessoas que a tecnologia pode trazer esses benefícios e fomentar esse acesso, né, eu acho que talvez possa, num futuro próximo, as pessoas desfrutarem melhor desse tipo de aprendizagem, né? A gente vê que. E é engraçado, porque esse tipo de concepção é uma concepção da metade do século passado, né? John Dewey desenvolveu isso. Aqui no Brasil a gente teve a Escola Nova, né? Que o Anísio Teixeira, que foi um grande exatamente. estudioso do próprio John Dewey, instaurou aqui que tinha essa essência. O aluno era um pesquisador. A gente vê também em Portugal, a Escola da Ponte trabalha com esse Uhum. viés, né, com esse direcionamento. É um pouquinho diferente da Escola Nova, mas também trabalha dessa forma. E a gente vê os ganhos que os alunos têm, né, principalmente na atualidade, né, essa atualidade que a gente está vivendo num mar de informações, né? Só que nem todo mundo tem esse acesso às informações aí, né? É importante a Mas gente poder hoje vai democratizar, passar. né? Eu creio que eu vejo esse período, né, por mais a dificuldade que nós estamos passando, mas essa migração forçada, né, eu acho que vai se instaurar, vai consolidar esse sistema agora, ô Celso. É Agora sim vai verdade. consolidar. Sabe por quê? Eu falo por experiência própria que agora eu já não quero mais dar aula presencial. Então, eu Não, estou usando aconteceu. Acontece, eu estou usando o próprio sistema que o Unis, eu posso até aproveitar aqui que o viés dessa live é agregar conteúdo a professores de música, tanto quanto a alunos Legal, também. legal. Então, eu me sinto na missão de poder passar informação, né? Porque eu já estava instalado nesse sistema, então para mim não foi sofrido, não foi dificultoso. Eu só usufruí de ferramentas que eu não sabia que às vezes nem para que servia, mas eu sabia que existia aquela ferramenta e hoje eu estou utilizando. Agora, por exemplo, o Google. O Google mesmo, ele te dá uma escola. Ele te dá uma É, escola para você trabalhar de graça ali. Então, os professores que querem trabalhar com o Google, posso te dar ideia. Grava o vídeo, posta no YouTube e posta na sala do Classroom e você pode desenvolver ali atividade, você pode desenvolver tudo de forma online, digital. E tem esse recurso. Então, eu creio que as escolas, depois que voltar, nunca mais vai ser igual antes, com né? certeza. A gente tem visto assim várias universidades, a gente tem contato com várias universidades, vários pensadores que estão exatamente se debruçando para essa reflexão de que quando voltar uma normalidade ou a nova normalidade que voltar, Nova normalidade. certamente vai ser diferente. Por exemplo, eu já vi algumas empresas que já começaram a ver com outros olhos o trabalho de home office. Porque elas, com o home office, eles começaram a economizar vários elementos que eles tinham anteriormente. Então, tem algumas empresas que já falaram, eu já vi assim, pessoas que falaram, ó, o pessoal lá falou assim, que voltando, pode voltar à normalidade do jeito que estava antes, o home office é uma coisa que é muito, muito interessante para a empresa. Porque aí ela não gasta com transporte do funcionário, o funcionário está ali, né, o colaborador, ele está sempre à disposição da empresa ali, né, no horário de trabalho, da mesma forma que estaria à distância. E tem outras coisas, por exemplo, energia ele vai economizar. Então tem uma série de outros elementos que a gente já está vendo e que não vão propiciar uma volta à antiga normalidade. Vai ser uma nova normalidade que a gente vai ver. E eu acho que quem souber aproveitar, né, é o conceito da crise. Quem sabe aproveitar as oportunidades diante de uma crise, geralmente, quando se sai dessa crise, tem mais perspectivas, né? Isso a gente é histórico, né? É histórico e eu percebo, professor, que nesse período de crise, eu falo porque eu também eu fui prejudicado em certo ponto, né? Por isso, quem não foi atingido, né?
mas eu vejo muita oportunidade de, eu dando aula online, eu melhoro o estilo de aprendizagem, eu economizo gasolina, economizo tempo, eu posso gravar as aulas, deixar salvo e revender essas aulas, entende? Então, cada contexto, se você conseguir se readaptar e enxergar a oportunidade de uma nova realidade, você já começa a se condicionar que nunca é tarde, e aí quando você pensa que não, você fala assim, nossa, isso daí me ajudou ao invés de atrapalhar. Tá certo que eu perdi uma realidade antiga, mas só que essa nova realidade tem muito mais benefícios do que anteriormente, né? Exatamente. A gente poder aproveitar, infelizmente tem pontos negativos, muitos, a gente está vivendo essa crise Sim, aí, né? Mas a gente tem que se movimentar e aproveitar as oportunidades que estão sendo apresentadas aí. Quem conseguir se contextualizar, com certeza vai sair dessa crise de uma forma mais sólida também, mais preparada para também outras eventualidades, né? Acho que é isso. Infelizmente, o que acontece, né? O processo de lapidação de um diamante, por exemplo, é isso. Você tem que, né, isso. bater, retirar material dele, ele sofre ali, para no final sair aquela pedra, né, preciosa e Sim, esteticamente, né, muito bem bem colocado. lapidada, né? Muito bem colocado. Então, os grandes nomes, né, de tudo, cresceram em período de crise. Não é bem esse é o foco do nossa conversa, mas vale ressaltar muito bem isso, que agora para nós músicos, para nós professores, para qualquer área que nós vamos atuar, é o momento de oportunidade, né? Um ditado chinês que a crise ela sempre traz uma oportunidade. Tem um livro que eu li, do Napoleão Hill, ele diz que em meio ao caos sempre traz a semente equivalente da oportunidade, da vitória, né, que você tem. Então você tem que enxergar, conseguir enxergar essa oportunidade aí, a princípio, e abraçar ela. Mas pensando no modo EAD, né, a gente vê muito o estudo EAD, né, de música ou de qualquer outra área, e a gente vê muitos benefícios, né, professor? E Exato. enquanto a ferramentas, né, que devemos utilizar, o senhor tem alguma dica para passar para o pessoal? Então, até como você colocou aí, a gente tem o Classroom do Google, é fantástico, a gente usa, né? A gente até é parceiro, vários aprimoramentos do Classroom. Foi em parceria, nós fomos das primeiras universidades aqui no Brasil e no mundo a trabalhar junto com o Google, então vários elementos ali que foram inseridos, né, depois do início do Classroom, foi nessa parceria, dessa interação que a gente tem com eles, né? É uma ferramenta fantástica, mas as próprias ferramentas, né? O Skype é um interessante para trabalhar aula Sim, individual, eu gosto muito, né? Tem o Zoom, que é interessante também. A gente tem o próprio Google Meet, o Hangout do Google. legal. Aí uma coisa muito interessante da gente poder compreender sempre quando alguém me pergunta, me indica uma ferramenta, né, para eu poder. Essa é a pergunta mais frequente que eu tenho, que eu já trabalho com essas tecnologias, eu pesquiso isso, pesquisei no mestrado, no doutorado, e uma coisa que a gente sempre coloca existem várias ferramentas, você precisa experimentar e buscar a ferramenta ideal para o perfil do seu aluno, tá? Que sirva para Sim, você sim, verdade. trabalhar essa conexão. Então, às vezes, tem aluno que vai ser interessante o WhatsApp, porque ele tem acesso ao WhatsApp e o plano dele é ilimitado no WhatsApp. Então, às vezes, você vai poder Sim, utilizar, por exemplo, mandar vídeo, ele grava vídeo e manda para você. O WhatsApp é perfeito para ele. Né? Aí, para um outro, o Skype talvez seja melhor. Aí, para um outro que tem mais sensibilidade, por exemplo, para o Facebook, pode ser no Facebook, pode ser no. Então, você tem que sempre estar atento ao perfil do aluno. Quem tem essa atenção consegue reter mais os alunos. A gente tem visto que muitos professores não estão tendo muitos resultados, porque ele pega e fala assim: não, a melhor ferramenta é o Skype, eu vou usar o Skype. Só que aí tem aluno que não tem o Skype, tem dificuldade,
né? Então a gente tem que saber trabalhar esse aspecto, né? Tem um professor, colega meu, que ele falou, ó, eu estava tentando fazer com os meus alunos, ele não estava dando certo, o que que eu fiz? Eu peguei, imprimi a apostila, né? Fiz uma apostila bem explicadinha, imprimi, eu mando para o correio, para o aluno, porque ele não tem como baixar lá, e a gente se comunica Nossa, via WhatsApp. E vai para o WhatsApp. Primeira forma EAD, né? Os Correios, né? Né? A primeira modalidade EAD que a gente tem visto aí foi, né, inclusive, eu acho que tem músicos aqui no Brasil, grandes músicos, né, que se formaram à distância. A Berkeley, por exemplo, tinha um curso de correspondência que formou alguns músicos, grandes músicos aqui no Brasil, né? Eu acho que o pai do João Castilho, que é um grande guitarrista que a gente tem hoje em dia aí, Sim. é um grande trompetista, estudou na Berkeley dessa forma. Né? Assim, tem pontos positivos, pontos negativos de cada processo, mas dentro daquele processo ele se adaptou. Então é importante a gente sempre buscar formas não engessadas. A gente tem que se adaptar aí aos perfis dos nossos alunos. Acho que esse é o grande desafio, não a ferramenta em si. Existem várias ferramentas que a gente pode pesquisar, mas o grande desafio é utilizar a melhor ferramenta para aquele aluno. Por exemplo, tem alguns alunos meus do bacharelado que não sei porquê, não sei se é porque eles utilizam o computador de uma forma que é mais integrada ao aspecto do áudio, que eles não conseguem utilizar o Skype. Então, eu falo para eles, não tem problema, vamos utilizar o Hangout do Google, eles conseguem? A Uhum. gente ligou lá, deu certinho e falou, beleza. A gente não gasta tempo tentando resolver o Skype ali dele. A gente faz pelo Sim. Hangout e a gente trabalha no Skype ali apenas as informações, uma espécie de diário que a gente vai colocando ali no bate-papo, do que ele tem que estudar, o que ele já estudou, quais os pontos que ele tem que melhorar, e o vídeo a gente faz via Hangout. E a gente consegue gravar, ele grava a aula, eu acho que é muito interessante isso também. O Nossa, que legal. Skype, Eu não sabia dessa ferramenta não do Hangout. Eu não sabia é, que ele gravava. você pode gravar, né? O próprio Skype também dá para você gravar. Você vai gravar uma aula, então você passa a aula e fala, ó, vamos gravar agora, porque aí vou te explicar aqui, qualquer dúvida você volta. Se você tiver dúvida, você me manda aqui, a gente tem o horário Muito depois bom. para a gente... Então, são essas as ideias, né, para a gente poder trabalhar. Então, quando se fala qual a melhor ferramenta, a palavra-chave não é buscar qual a melhor ferramenta, é buscar qual que é a melhor ferramenta para aquele caso e trabalhar a Aquilo ali. criatividade, né? Em específico, muito bom, professor, muito bom mesmo. É que eu não sei o horário aqui, 53, ainda temos 7 minutos de live, porque a live ela permite apenas uma hora, né? Depois Uma hora, né? ela encerra. Uhum. O bate-papo está muito bom, muito proveitoso. O pessoal que está entrando, o pessoal que está online aí, não esqueçam de deixar uma curtida aqui ao lado, no canto daqui da tela. Tem um lugarzinho, curte aí, compartilha essa live para alguém. Depois, pessoal, só gostaria de deixar uma recomendação. O Instagram, ele está dando a opção de salvar a live no IGVT. Então, ao invés de eu deixar a live salva aqui no Instagram, aviso para o pessoal entrar lá no IGVT e olhar no feed mesmo do Instagram, a live vai estar lá salva. Então, é um benefício muito interessante para você ter acesso à live sempre que quiser. Ou então, até mesmo se você baixar um aplicativo, eu não lembro qual é o nome do aplicativo, mas tem aplicativo que você consegue baixar os arquivos do Instagram. E aí você consegue baixar a live. Inclusive, procurar baixar essa live, fazer o download dessa live e postar no YouTube, Celso. Aí Ah, depois eu legal. envio para você o arquivo também, você pode Ah, postar no legal. seu YouTube caso A você gente, achar a gente interessante. posta lá. É legal, porque Então, essa live está muito legal, muito, a gente está discutindo várias coisas interessantes e a ideia sim, do meu YouTube lá é poder trabalhar essas dicas, né? Além de músicas que eu posto lá, algumas dicas e, poxa, essa live aqui vai ficar, encaixar direitinho na proposta que eu tenho lá do meu canal lá. Legal, muito show de interessante. Eu bola. também tenho essa ideia de publicar, né? Eu já estou começando com as lives, fazer palestras, né? Em Legal. relacionado à música, aplicação da música. Eu vejo como, além da licenciatura, eu estudo a licenciatura, mas como a gente já havia conversado, eu tenho um estudo mais direcionado para o lado da musicoterapia, né? Então eu gosto muito de Aham. trabalhar com projeto social, né? Então, inclusive, Uhum. estamos lá na Abraço, o Kaique, eu estou estagiando pelo Unis.
né, Colônia Santa Fé. Então tem vários outros projetos sociais. E eu vejo que Legal. essa sensibilidade, Celso, que você falou de ter com o aluno, já vem daí. Já vem daí você Aham. entender a realidade do aluno e não o aluno ter que se adequar à tua realidade. É, Você se adequa à realidade dele. é. Então, a gente fazer de tudo para poder contextualizar para o aluno. Então, eu quero ver se eu consigo trazer mais palestras, mais ideias e aulas, né, Aham. complementar com outros profissionais que fazem isso também, para começar a disseminar essa ideia, né? Tirar essa ideia Ah, do professor centralizador, um professor soberano, né, que sabe tudo, que tem o domínio do conhecimento e libera aquele conhecimento só em porções para o aluno. Não, o aluno tem que construir o conhecimento dele de acordo com a realidade dele. Então, o professor desce até ao aluno, não o aluno tem que subir-se até a é, realidade do professor. Então, vai ser muito, muito bom, pessoal. Quiser ver a live depois, vai estar salvo aqui, né? legal. Processo de avaliação, Celso, para a gente Aham. fechar, eu não sei se eu tiver algum outro, você tem alguma outra Aham. coisa, se a gente fechar, ou a gente Não, pode tranquilo. Esse ir. processo de avaliação, como eu falei, também é um outro processo importante que a gente tem que se atentar quando a gente utiliza as tecnologias, né? A gente fala muito no como que a gente vai ensinar, mas o processo de avaliação ele tem que ser visto sobre a égide de três bases que a gente vê dentro desse contexto da educação, Uhum. que a gente chama de educação ativa, né? Muitas pessoas falam assim, que é a ideia de avaliar sobre um tripé. Inicialmente a gente trabalha muito com avaliação diagnóstica. Então, sempre diagnosticando o aluno, como é que ele está. Isso não só no aspecto de como que ele está trabalhando as tecnologias, mas no aspecto, né, musical, como é que ele está entendendo aquilo. A gente precisa ter sempre esse cuidado de utilizar a avaliação não para punir o aluno, mas para diagnosticar ele, como é que ele está, onde que ele está, para a gente poder readaptar o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem para ele. Depois tem o processo de a avaliação somativa, que é o processo normal, a gente poder trabalhar como que o aluno, o quanto que ele aprendeu, né, e quanto que ele vai estar se desenvolvendo ali, a gente chama de somativo, é a avaliação tradicional, a prova, às vezes a Uhum. gente precisa aplicar para ver, e a terceira, o terceiro de avaliação é a avaliação que a gente chama de avaliação formativa, né? Então, é uma diagnóstica, uma somativa e uma formativa, no sentido de poder juntar informações, tanto da diagnóstica quanto da somativa, para trabalhar um aspecto de personalizar a avaliação. É o mesmo processo, a Muito gente bom. precisa adaptar as tecnologias para o perfil do aluno, a gente precisa também adaptar a nossa metodologia para às vezes para aquele perfil, porque às vezes o aluno ele não está entendendo porque ele não tem certas bases que outros têm, bases culturais, a gente chama de capital cultural, né? Então Capital cultural. tem esse processo, né? E Celso, muito obrigado, né, por essa live. Foi muito, muito proveitoso, né, esse momento aqui, a gente compartilhar, poder trocar essa ideia, né? É bom, bem um bate-papo, né, Celso? A gente tinha que Uhum. conversar há muito tempo, né, e não tem, mas valeu muito, foi muito proveitoso. Pô, Gostaria Daniel. de dizer ao pessoal aí, não se esqueçam de deixar um like aqui nas nossas publicações, segue o canal do Celso, né, que agora está mexendo mais no Instagram, né, Celso? Percebi o movimento maior no Sim, Instagram. O pessoal que é do Instagram do Celso, segue o meu canal também, isso. tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, é Daniel Souza. Vocês podem estar acompanhando aí nas redes sociais aí o nosso trabalho e apoiando, tá bom? Legal, pô, Daniel, eu agradeço imensamente o seu convite aí. Acho que conversar com você sempre é muito bom, porque você é um excelente aluno, um dos destaques, você até já né, tem bolsas, participa de projetos lá com a gente, está sempre se preocupando com esse aspecto da pesquisa também. Então, poxa, é muito bom estar com você aqui conversando, né? Enriquece muito. Que é um negócio, a gente aprende muito nesse bate-papo, Aprendi. né? A gente ressignifica conhecimentos, né? Legal, muito Vamos obrigado, viu? fazer mais E vezes. agradeço isso, estamos à disposição. E agradeço também ao pessoal que está aqui, né? Que
que está participando aí, né? Alguns amigos, né, de longa data, alguns alunos. Poxa, muito obrigado pela presença aí e por estar junto aí com a gente, apesar da distância, né? A gente está junto, né? Legal, Realmente. Ô Celso, então vou encerrar a live aqui. E logo, logo legal. ela vai estar salva, já está contando até o cronômetro de 30 segundos aqui. E fica um Aham. grande abraço para o senhor e para todo mundo, tá bom? Até mais. Beleza, eu que agradeço. Até mais, um abração. Outro.